Bom dia, amados, tudo bem? Meu nome é Lilian Riva e eu venho nesta manhã trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Essa passagem, ela falou muito comigo e eu tenho buscado muito em Deus a cumprir essa palavra na minha vida. E não é uma coisa muito fácil, mas pela fé, eu e você, nós vamos conseguir. Essa passagem, ela está em 1 Samuel 13. E eu quero começar a ler a partir do versículo 8 até o 14. Eu daria para essa mensagem um tema: alto custo. Então vamos à palavra. E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: O que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amados, que palavra, né? Então vamos lá. Essa passagem conta a história de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. E inicialmente ele governou muito bem, mas com o tempo ele desobedeceu a Deus, reclamando de suas limitações. Deus, ele retirou as suas bênçãos no Espírito Santo de Saul, consumido pela inveja de Davi, que tentou matá-lo. Saul, ele enfrentou os filisteus e ele morreu numa batalha porque ele desobedeceu novamente. E eu vejo nessa passagem que, mesmo apesar dos erros de Saul, ele deixou um legado importante para Israel, destacando a obediência, né? Que a obediência a Deus para os futuros reis que viriam. Davi, o seu sucessor, tornou um dos reis mais notáveis e amados da história de Israel. Desculpa. O rei Saul, ele também aprendeu que um alto custo é da desobediência, porque nós sabemos que todas as vezes que nós desobedecemos, nós pagamos um alto preço. Eu costumo sempre dizer para os meus filhos que eles, por pior que seja a situação que acontecer com eles, que eles sejam sempre verdadeiros e que eles sempre sejam obedientes, porque a obediência, ela gera em nós milagres da parte do Senhor, bênçãos. O Senhor, ele se agrada quando nós obedecemos. E Saul, ele estava numa luta contra um forte exército, contra os filisteus.
E ele se dispunha apenas de um grupo de homens que eram temorosos, mas eles estavam despreparados. Eles estavam não estavam treinados, né? Vamos dizer, o suficiente. Então, enquanto ele esperava por Samuel para oferecer um holocausto e Samuel não chegava, ele tomou a decisão de oferecer o holocausto, que supostamente era somente oferecido pelos sacerdotes, né? Um sacrifício oferecido pelos sacerdotes. E Samuel ofereceu o sacrifício antes de sair para a batalha. Apesar de saber que Deus ele tinha concedido este direito somente aos sacerdotes, ele foi e fez. Então ele, ele não questionou o Senhor. Ele simplesmente falou, eu vou fazer, e assim fez. Então ele errou e teve consequências, né? Foi um alto preço. Ele pagou um alto preço por isso. Porque Samuel chegou e disse para ele, se você tivesse feito dessa maneira, você teria o teu reinado. E ele perdeu, ele pôs tudo a perder. Então Saul ele começou o seu reinado até com humildade, com ousadia, com paixão, e ele dava todo crédito ao Senhor. Mas por uma pequena falha, um erro, ele simplesmente desobedeceu ao Senhor. E o profeta Samuel lhe disse que o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado se ele tivesse obedecido ao mandamento do Senhor. Gente, quantas vezes nós desobedecemos, né, a palavra? Quantas vezes, duas coisas que me chamam muita atenção nesta passagem. No versículo 11, diz assim: então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse agora, descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci holocausto. Então, o que acontece? O fato da gente não orar e não buscar a face do Senhor nos causa um dano terrível. A falta de obediência. Então, quantas vezes nós tomamos alguma decisão na vida da gente sem orar? E lá na frente a gente fala, nossa, que besteira que eu fui fazer. Porque eu não orei, porque eu não pedi ao Senhor a direção, o que eu deveria fazer. Muitas das vezes nós queremos comprar um carro, uma casa, ou fazer algum investimento e nós não consultamos a palavra, nós não perguntamos para o Senhor se é tempo, se é hora de fazer. E o que acontece? Nós nos damos mal. Alguma coisa dá errada, as coisas não procedem e as bênçãos não chegam. A gente simplesmente tarda as nossas bênçãos por falta de obediência. Então, eu quero frisar nessa passagem duas coisas. Saul, ele não orou. Ele foi desobediente. Ele não buscou a resposta do Senhor, né? E por causa disso, gerou uma desobediência. Então imagina, quantas vezes nós tomamos atitudes que nos levam a ruínas, né? Então, jamais esqueça que a obediência, ela tem consequências e algumas podem ter um alto custo. A obediência é o único caminho da bênção. Eu sempre costumo falar para meus filhos, obedece. E nunca mente também, né? Porque nós sempre temos o hábito de falar aquela pequena mentirinha para sobressair alguma situação. Que nós possamos simplesmente falar a verdade, porque
A verdade, ela é a obediência ao Senhor, né? E contudo, quando nós fizermos tudo correto diante a palavra, diante Deus, quando nós colocarmos o nosso joelho no chão e orar e pedir a Deus que nos abençoe, porque estamos sendo obedientes, certamente Ele fará. O Senhor, Ele se alegra quando nós obedecemos. Então deixa essa palavra para os irmãos, né? Que Deus venha falar ao seu coração, assim como Ele falou comigo nesta manhã, né? E a gente aprende muito com Saul. A gente aprende que obedecer é melhor do que remediar. Então, no versículo 13, então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. O que quer dizer neciamente? Errou, erradamente, não agiu da maneira correta, não foi sábio. Então, nesta manhã, que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento da palavra, e que muitas vezes o Senhor, Ele vai responder sim, não e espera. É muito difícil quando nós estamos orando por uma causa, o Senhor fala de imediato, o Senhor dá uma resposta sim, é hora, é tempo. Mas é tão difícil quando o Senhor nos fala não, não vai, não faça, não vai por esse caminho, não tome essa decisão, quando nós queremos tomar. Uma outra coisa é quando Deus, Ele não responde, Ele fica em silêncio, porque o silêncio de Deus também é resposta. Então nós temos que ter a obediência, a sabedoria para entender que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não adianta a gente querer tomar atalhos, trilhos que vai nos levar a ruínas. Então, que nós esperamos com paciência no Senhor, que Ele sim, Ele vai responder na hora certa o que você deve fazer, a atitude que você vai tomar. Ore, peça ao Senhor hoje discernimento da palavra, porque às vezes nós também não conseguimos entender na palavra o que é a resposta que Deus está nos dando. Como eu disse, pode ser que Ele falou sim, pode ser que Ele falou não, pode ser que Ele falou espera, aguarda mais um pouco. Eu tenho passado por um processo, irmãos, que Deus muitas vezes na palavra fala assim para mim: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Ai, irmãos, como é difícil esperar só mais um pouquinho, porque esse só mais um pouquinho de Deus para nós é uma eternidade. Às vezes eu abro assim o YouTube, que às vezes eu tô cozinhando, tô lavando uma louça, eu tô sempre ouvindo mensagens, coloco uma pregação e na palavra quantas vezes o Senhor fala: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, como se fosse fácil esperar só mais um pouquinho. Mas creia que esperar no Senhor é a melhor coisa que você pode fazer, porque o Senhor, Ele conhece tudo. A gente só conhece até aqui, o hoje, mas o Senhor, Ele conhece o nosso amanhã. O Senhor sabe do nosso futuro e nós não sabemos. O Senhor fala que nós temos que viver um dia de cada vez, porque basta o amanhã, só Ele sabe. Então que nós possamos confiar no Senhor, que Ele é o nosso Deus do amanhã. E Ele sabe, se Ele falar não para você, não se frustre, não entristeça o seu coração, não esmureça, porque Ele conhece o que pode dar errado para você amanhã. Então não pague preço pela desobediência. Honre a palavra, honre ao Senhor. Confia nele de todo o seu coração, que no mais tudo Ele fará. Amém? E é isso. Eu deixo essa palavra para você meditar no dia de hoje. Um beijo, um dia abençoado para você. Fique com Deus.